Especialistas defendem diploma de jornalismo. Assalto nas redondezas da FECOM continuam preocupando professores e funcionários. Cuidados com a voz. Profissionais alertam para o assunto. A professora Edna Moraes discute o tema em entrevista exclusiva em nossos estúdios. Conheça também o primeiro ponto de cultura em Alagoas, a Casa da Arte. Agora, no primeira edição. A discussão sobre a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista chegou em Alagoas. A equipe de reportagem do programa saiu em campo e foi verificar a opinião de entidades como a OAB, instituições de ensino, sindicato de jornalistas e estudantes. Veja agora a reportagem. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Alagoas, é a favor do diploma para o exercício do jornalismo. O presidente da OAB, Omar Coelho, acredita que toda profissão, para ser exercida com qualidade, necessita de uma formação especializada. Para ser jornalista, você precisa ter todo um embasamento técnico para poder realizar bem a sua profissão. E qualquer leigo não faz isso, e sim os especialistas. Nós colocamos a OAB à disposição do Sindicato dos Jornalistas, que tem feito um trabalho magnífico, não só aqui em Alagoas, mas a nível nacional. A exigência do diploma do curso de jornalismo, que está a vigor há mais de 40 anos e que representa um grande avanço para a imprensa brasileira, continua ameaçado. Em abril, o Supremo Tribunal Federal julgaria um recurso que, se aprovado, previa a desregulamentação da obrigatoriedade do diploma no curso de jornalismo. A nova data para o julgamento do recurso ainda não foi marcada. O jornalista Antônio Pereira é presidente da cooperativa do jornal Tribuna Independente. Há mais de 15 anos no jornalismo, ele defende a obrigatoriedade do diploma. A não obrigatoriedade da formação específica acadêmica do jornalista pode retroagir e dar prejuízos para a profissão em torno de 100 anos. Nós voltamos praticamente ao início do século passado com relação à nossa profissão. Nos países que não têm a obrigatoriedade do diploma, quase 100% dos jornalistas contratados têm formação e a exigência dos grandes veículos para a contratação. A coordenadora do curso de jornalismo do SESMAC, Cristina Brito, está confiante para a manutenção do diploma. Você tem que ter a mesma postura das entidades de classe, que é uma postura combativa, ao mesmo tempo uma postura que a gente tem percebido no Ministério da Educação, que é de tratar o curso de comunicação social, o curso de jornalismo, como um curso que precisa continuar existindo e sempre se questionando, sempre questionando a si mesmo e como é que está sendo feita a formação desse comunicador social. A presidente do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, Valdice Gomes, não tem o diploma. Ela exerce a profissão porque obteve o registro a partir do tempo de serviço, já que não havia faculdade. Mas, mesmo assim, a jornalista ingressou no curso de jornalismo e relata as lutas da categoria em defesa da regulamentação da profissão. Nós temos feito passeatas, temos feito vigílias, né, coleta de depoimentos em defesa do diploma. Nós já criamos, inclusive, temos uma lista de discussão, que é o jornalista só com diploma. Então, a mobilização vem crescendo e nós estamos fazendo também a divulgação e lançamento do livro Jornalista por Formação, né? E, enfim, é uma mobilização grande e que nós pretendemos ampliar, né, intensificar à medida que se aproxime o julgamento desse recurso. O julgamento do recurso que desregulamenta a profissão de jornalista no Brasil acaba de ser divulgado. Por 8-1, os ministros do Supremo Tribunal Federal derrubaram a obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional de jornalismo. Segurança. Continuam os assaltos na região da FECOM. O problema preocupa estudantes e professores da unidade do SESMAC, já que as catracas ainda não foram instaladas. Os estudantes reclamam que não há rondas da PM desde o último caso de estupro, ocorrido em novembro do ano passado. Dados da Polícia Civil mostram que em 2008 ocorreram mais de 16 mil assaltos nas ruas de Maceió. Já o número de homicídios registrados na região metropolitana chega a 100 para cada 100 mil habitantes. A estudante de jornalismo Laís Franco teme pela segurança dela quando vai para a faculdade. Eu não venho mais a pé para a faculdade, eu não passo mais pelo local que aconteceu, eu não consigo, eu não gosto de lembrar. Preocupada
com a segurança dos alunos. A direção da FECOM apresentou no ano passado uma proposta para implantar na faculdade catracas para controlar o acesso de pessoas na unidade de ensino. Mas, depois de 7 meses, as catracas ainda não foram implantadas. Só está faltando, de fato, esse parecer dos bombeiros, segundo informação vinda do setor de compras, para que realmente sejam instaladas essas catracas. O diretor explicou ainda por que os agentes de portaria não utilizam armas de fogo, mesmo fazendo a segurança da faculdade. É proibido usar arma de fogo por quem não está devidamente autorizado a fazer vigilância, que é o caso da polícia. Outras pessoas não têm essa permissão, a não ser casos especiais de empresas que adquirem esse direito através da Polícia Federal, etc. Enquanto isso, mais assaltos ocorrem na região à noite. O movimento de pessoas e carros nessa rua diminui. Áreas desertas e mal iluminadas são o prato cheio para os assaltantes agirem. Tem o vigia aqui que fica guardando o carro, mas a gente dá o jeitinho, né? Não pode ficar sem fazer nada, né? Deixar de vir para a escola. 8 agentes de portaria fazem a segurança no entorno da FECOM. Rondas da Polícia Militar na região poderiam dar mais segurança aos estudantes. Fomos recebidos pelo coronel comandante da polícia, que nos prometeu realmente dar uma ajuda e fazer com que houvesse uma circulação de motocicletas e carro. Mas a gente não tem visto isso. Segundo o vice-diretor administrativo do SESMAC, Alfredo Quintiliano, as catracas fazem parte de um projeto para evitar fugas da FECOM. Segundo ele, o projeto de implantação das catracas está sendo analisado pela instituição, que já comprou os equipamentos. Já a PM informa que as rondas são feitas nas imediações da FECOM por viaturas e motos durante todo o dia. Segundo o comandante do CPC, o coronel Luciano, o acordo feito com a direção do SESMAC inclui apenas a realização de rondas e não policiamento fixo. Quem nunca ficou rouco? Igor, você costuma se preocupar com a sua voz? Olha, Beatriz, eu tenho que confessar que eu me preocupo bastante com isso. Pois é, a primeira edição de hoje apresenta dicas de profissionais que lidam diariamente com a voz e o que fazem para mantê-la saudável. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho? Acabei com tudo, escapei com vida. Principal instrumento de comunicação entre as pessoas, o uso da voz é quase indispensável. Além de um importante meio de comunicação, a voz é também a principal ferramenta de trabalho para cerca de 70% da população brasileira. Um recurso não tão bem utilizado e muitas vezes usado de forma errada. Alterações de tom, mudanças de temperatura, tossir ou gritar são alguns dos vícios que prejudicam a garganta. Diariamente eu chego a tomar às vezes uma garrafa de café, né? E fumar eu diminui bastante. Cheguei até o ponto de parar por alguns dias, mas agora voltei, infelizmente. Mas já cheguei a fumar 2 carteiras de cigarro por dia. É fundamental que a gente tenha uma preparação de voz, que a gente procure um fonoaudiologista, procure ter um acompanhamento. Exceção de alguns poucos, a voz é preservada, na maioria dos casos, com professores. Então eu evito mudar muito o tom da voz, eu procuro não gritar e tossir só quando necessário. E os mesmos cuidados são tomados por quem usa sua voz como forma de entretenimento. Caso do performer Marlon Rossi. Cantor e imitador de várias personalidades, Rossi realiza apresentações em todo o Brasil e sabe quais precauções tomar com a sua garganta. Perhaps love is like a distant place, a shelter from the storms. It exists to give you comfort. It's there to keep you warm. O maior cuidado que eu tenho é evitar todo excesso que possa comprometer a voz. Excesso de temperatura, porque muitas vezes a pessoa se preocupa muito com a baixa temperatura, com as coisas geladas, com as coisas frias, mas as coisas muito quentes também, elas podem interferir no desempenho da voz.
pode causar um choque térmico. Por exemplo, às vezes quando eu saio de casa, que está muito quente, que eu converso muito, que eu estou muito agitado, chego com sede, geralmente eu tomo um gole ou 2 ou 3 de água natural e depois eu tomo um copo de água gelada ou uma temperatura assim agradável. Nem fumo, nem tomo bebida alcoólica. A professora e fonoaudióloga Edna Moraes esteve em nossos estúdios e conversou com a repórter Michele Farias sobre o tema. Confira agora a entrevista. Muitos profissionais têm algum cuidado com a voz, outros simplesmente ignoram. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com a fonoaudióloga Edna Moraes. Edna, explica um pouco pra gente como é que se dá esse processo de cuidado com a voz no profissional de comunicação. Bom, os cuidados com a voz, eles são importantes e fundamentais para todo profissional que tem a voz como instrumento de trabalho. Entre os cuidados, os que mais são recomendados é que o profissional tenha uma boa hidratação, evite alguns excessos como falar alto, gritar, a competição sonora, que é falar em ambientes ruidosos e, se possível, evitar o fumo e o álcool, que são agressores à mucosa das pregas vocais. Um dos nossos entrevistados, ele teve uma lesão de prega vocal. Eu gostaria de saber como é que se dá esse processo de lesão na prega vocal e o que a gente pode fazer para evitar. Bom, as lesões de pregas vocais, elas podem ser de vários tipos, tá? Desde um nódulo vocal, que é a lesão benigna mais comum em profissionais da voz, que devido à grande demanda, ao esforço para falar, ou a lesões mais graves, mais sérias, até um câncer de laringe. Isso aí é considerado como lesão maligna de prega vocal, tá? Um câncer de laringe. Para se evitar uma lesão, é importante que se tenha um conhecimento sobre a produção da voz, a importância que essa voz tem para a sua atuação profissional e quais os cuidados que devem ser tomados para evitar qualquer tipo de lesão ou de fadiga vocal mesmo. Teve o nosso profissional, ele fuma muito, bebe muito café. O que é que isso pode trazer de mal para a saúde vocal? O café tem o fato dele ser quente, tá? Então, não é só o gelado que afeta a saúde das nossas cordas vocais, tá? O quente também afeta, o quente em excesso, gelado em excesso, tudo em excesso pode comprometer a saúde vocal. E, além do mais, o café está relacionado com a questão da cafeína e ser irritante, causar ressecamento também nas pregas vocais. E a outra questão que ele coloca é o fumo, não é isso? O fumo, ele é altamente agressivo para as pregas vocais, tá? E uma das causas de câncer é o fumo, está relacionada com o fumo, além da predisposição genética. Muito mais do que o álcool, o fumo, ele tem uma ação direta nas formações de lesões leucoplásicas, né, que são as formações iniciais. Mas aquele fumante de muitos anos, ele pode ter um comprometimento se ele é um profissional da voz, principalmente no desempenho dos sons mais agudos da voz. Tá? Então, o cantor, ele pode ter os agudos mais comprometidos. A extensão do grave, ela fica mais evidente. Tá? Então, o fumo, ele causa um certo edema nas pregas vocais e que deixa a voz mais grave. Pessoas assim, que vão uma vez ao fonoaudiólogo, ele passa um exercício e nunca mais volta e continua fazendo esses mesmos exercícios. O que é que você pode dizer para essas pessoas? O interessante é que se a pessoa foi a um fonoaudiólogo, ele foi orientado, foi traçado um plano terapêutico para ele abandona o tratamento, ele não pode mais dar continuidade ao tratamento, ele permanece fazendo os exercícios, é importante que ele tenha uma certa cautela, porque aqueles exercícios pode ter sido indicado naquele momento, mas depois de um tempo não terem o mesmo resultado. E ao invés de ajudar a melhorar, pode vir a prejudicar, tá? Porque a todo momento ele é reavaliado enquanto ele está em fonoterapia. E a permanência, ele mantendo os exercícios, sem orientação, sem um monitoramento, ele pode estar fazendo o efeito contrário. Ao invés de ele estar melhorando a voz, ele pode estar causando desgaste, ele pode estar alterando a voz dele. Tá. Agradecemos à doutora Edna pela participação e agora voltamos ao estúdio. Você conhece o primeiro ponto cultural de Alagoas? O Primeira Edição visitou a Casa da Arte.
Confira agora como ela se transformou num expoente da cultura alagoana. Boa noite, nós vamos conversar agora com a dona Edna Constant, coordenadora da Casa da Arte. Boa noite, dona Edna. Boa noite, que vocês sejam bem-vindos. Dona Edna, como é conhecida, coordena o projeto Poleiro dos Anjos, que funciona há 5 anos, embora a Casa da Arte exista desde 1985. A Casa da Arte é o primeiro ponto de cultura de Alagoas. Ela virou Casa da Arte por conta da situação da casa ser num bairro cultural, onde tem muita gente, assim, muitos artistas, artesãos, jovens alternativos, todos convivendo essa mistura. E então eles começaram a solicitar o espaço da Casa da Arte para fazer exposições. E nós fomos cedendo até que um dia a gente estabeleceu que aqui seria um espaço cultural mesmo, de verdade, uma galeria de arte. Crianças e jovens de até 18 anos fazem aula de música. A garotada também faz aulas de artes visuais e tem acesso à literatura. A sala de leitura conta com uma biblioteca com mais de 4.500 livros. Na Casa da Arte, até o piso do corredor virou uma instalação. Neste espaço, o visitante pode literalmente pisar na mídia. Dona Edna, se a senhora pudesse descrever a sensação de coordenar um projeto como a Casa da Arte em uma palavra. Felicidade. Que legal, hein, Beatriz? Pois é, a Casa da Arte fica em Garça Torta e está aberto para visitação ao público das 2 da tarde às 9 da noite. Vale a pena conferir. E com essas informações, o Primeira Edição vai ficando por aqui. A todos vocês, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Boa noite e até a próxima.